Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos falar sobre a Portaria 1531 da Controladoria Geral da União, que regula a fase interna da tomada de contas especial. Nós vamos dividir o nosso trabalho, na verdade, em dois vídeos, em que nós vamos abordar a portaria e alguns temas polêmicos que existem sobre tomada de contas especial. Você sabe que a TCE, que é a sigla que é conhecida, enseja muitas dúvidas. E eu costumo dizer aos meus amigos que tem duas formas de você conduzir a TCE e conhecer TCE. A primeira é trabalhando na área do controle, seja na fase interna, seja na fase externa. E a outra forma de conhecer a TCE, embora não conduzir a TCE, é quando você é envolvido numa tomada de contas especial. E afinal, o que é a tomada de contas especial? É um procedimento específico administrativo que tem por finalidade apurar a responsabilidade daqueles que dão causa a dano ao erário, aqueles que têm o dever de prestar contas e não prestam contas regularmente ou são omissos nesse dever ou simplesmente apresentam as contas com irregularidades. Pois muito bem, uma vez definido esse conceito, é imperioso que você tenha presente essa norma. E essa norma regula só a fase interna. O que é a fase interna de uma tomada de contas especial? É desde o momento em que é instaurada até o momento em que é remetida ao Tribunal de Contas da União. Essa norma regula a fase interna da esfera federal. E nos estados e municípios, as respectivas controladorias podem editar normas próprias em coerência com a determinação e com as normas do Tribunal de Contas da União. Eu vou tomar essa norma como exemplo, até porque está muito bem elaborada, e vamos fazer as nossas críticas de conteúdo acadêmico. Apenas isso. Certamente aqueles que elaboraram essa norma merecem os nossos parabéns, mas existe um caminho que nós trilhamos no sentido crítico, construtivo da necessidade de aperfeiçoamentos. Então vamos lá. Primeira questão é que essa norma aqui traz com muita propriedade todas as outras normas que ela está regulando na fase interna. Então no artigo 1º você já tem um elenco, uma relação de normas que você precisa conhecer. Eu vou citar algumas delas que estão aqui. Então no artigo 1º, esta portaria orienta tecnicamente as autoridades administrativas federais sobre a instauração e a organização da fase interna do processo administrativo de tomada de contas especial, aplicando-se subsidiariamente as seguintes normas. Primeiro é a Constituição Federal. E aqui a CGU fez muito bem ao não indicar especificamente um ou outro dispositivo, porque existem muitos dispositivos na Constituição Federal que interferem na tomada de contas especial. O primeiro deles está no artigo 71, inciso 2, porque reserva ao Tribunal de Contas a competência para julgar tomada de contas especial. E é um julgamento mesmo, no nosso livro, Tomada de Contas Especial, e no nosso outro livro, Tribunais de Contas do Brasil, você encontra a explicação por que esse julgamento é uma exceção ao julgamento feito pelo Judiciário. O Judiciário só pode entrar no mérito da tomada de contas especial quando forem violados os dispositivos que tratam do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório. Então, a tomada de contas especial nem sempre pode ser revista pelo Poder Judiciário. Agora, a norma cita no artigo 1º outras leis, portarias e outras normas nesse sentido. Vou citar algumas delas: a Lei 4.320, o Decreto-Lei 200 de 1967, o Decreto do Caixa Único, o Decreto 93.872, a Lei Orgânica do TCU, a Lei 8.443, a Lei de Licitações anterior e agora a nova também, a 8.666 e a Lei 14.133 e a Lei do Processo Administrativo. Efetivamente, isso é um avanço. Deixar claro que na fase interna se aplica a Lei do Processo Administrativo. Além disso, depois a norma
cita várias outras normas, como resoluções do TCU, decisões normativas, o decreto 6.170, que trata de convênios, o decreto 6976, que trata do sistema de contabilidade, e outras normas. Agora, no artigo 2º, a portaria estabelece quando se instaura a TCE. Omissão no dever de prestar contas, não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União, ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de bens, dinheiros ou valores e prática de ato ilegal e legítimo antieconômico. Nesse dispositivo, do mesmo modo que falta em outras normas, a norma aqui não deixa claro. Só está sujeito à tomada de contas especial o servidor ou agente público que tem o dever de prestar contas. Note, por exemplo, que se eu sair daqui, eu não trabalho no serviço público, eu sair daqui, pegar o meu carro e bater num poste, eu causo dano ao erário. Se eu sair daqui e assaltar o Banco do Brasil ou assaltar a tesouraria de um ministério, aliás, nem tem mais tesouraria, né? Mas antigamente tinha, eu assaltar, eu vou responder pelo crime ou pelo dano causado, mas não por tomada de contas especial. Se eu for contratado pela administração pública e me pagarem além do que é devido, sem culpa do servidor, eu não vou responder a uma tomada de contas especial, porque eu sou contratado. Eu não estou sujeito ao dever de prestar contas. Só quem está sujeito ao dever de prestar contas é que responde tomada de contas especial. Mas pode acontecer de o servidor, em conluio com o particular, causar dano ao erário. Imagine aqui que me permitem fazer um aditivo com a administração no meu contrato indevidamente. O servidor poderá ser chamado a responder e o particular também nessa situação. Então, aqui na norma, faltou deixar um pouquinho mais clara essa situação de quem efetivamente tem que responder a tomada de contas especial. O artigo 3º trata da autoridade competente para instaurar tomada de contas especial. E aí coloca que é quem dirige ou quem gerencia recursos públicos. No artigo 4º, as medidas administrativas internas anteriores à TCE. Por que isso? Isso é um grande avanço que ocorreu no Brasil nos últimos 20 anos. Antes de instaurar TCE, você pode utilizar outros meios para regularizar o dano causado. Por exemplo, convidar o causador a reparar o dano. Por exemplo, você também pode instaurar uma sindicância, uma investigação e até descobrir que não houve dano ao erário. Outras situações também estão lembradas pelo artigo 4º, né? E aqui está colocada investigação preliminar, sindicância, PAD, termo de ajustamento de conduta, inquérito policial militar, mas esqueceram, e é comum esquecer. Também é possível evitar a instauração de uma tomada de contas especial, instaurando diretamente o processo judicial para a reparação do dano. Se nós temos certeza da autoria e do valor do dano, nós podemos ir diretamente à justiça cobrar esse valor. Muitas vezes me perguntam, professor, e o que é melhor? O que é mais rápido? Como eu devo proceder? Você pode sim instaurar tomada de contas especial. Em algumas vezes é o caminho mais rápido. Por quê? Porque quando a TCE passa da fase interna para a fase externa, ela é julgada pelo Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas, quando julga uma tomada de contas, ele constitui título executivo. Isso significa que o Tribunal de Contas pode mandar para a AGU diretamente executar o valor. Então, às vezes é um caminho mais rápido, e às vezes não é. Então, é interessante você avaliar caso a caso. O que eu sempre recomendo, evite instaurar TCE. O artigo 4º mesmo coloca, é uma medida de exceção. Não pode ser a rotina dentro do seu órgão ter uma tomada de contas especial. E agora, com a leitura desse artigo 4º, né, que eu recomendo a você que faça detalhadamente, nós encerramos esse vídeo para tratar e continuar tratando do mesmo tema em um outro vídeo sobre tomada de contas especial referente à portaria aqui indicada. Obrigado.